Bom dia, esta é a Notícias da Semana. Última edição de um programa que antecede o regresso da Revista da Semana, que estará aqui no ar já de hoje a 8 dias e no horário habitual às 18 horas. Para já, neste período matinal, vamos analisar as principais notícias que destacamos destes últimos dias. Não vamos começar já pelo tema principal do dia de hoje ou de ontem. Vamos deixar esse assunto mais para o fim. Para já, José Faustino, começamos com um tema que marcou durante muito tempo as notícias e que teve o seu epílogo muito recentemente. A Joana Marques foi absolvida da queixa feita pelos Anjos, que pediam uma indemnização de mais de 1 milhão de euros. Bom dia a todos e também para ti, mas esta situação da Joana Marques eu acho que é muito importante ela estar aqui, falarmos sobre isto e porque aquilo que tem aparecido na comunicação social, eu não sei se a gente alguma vez aqui falou sobre isso, falámos, eu lembro-me que sim, no princípio, falámos aqui, eu e o professor Silvério Cunha, falámos sobre isso. Mas tudo aquilo, a abordagem, vamos esquecer o que se disse para trás, mas de um modo geral, principalmente nos últimos tempos, tudo o que se tem dito, na minha opinião, e que não ponho aqui uma coisa de muita opinião. O que me parece é que tudo aquilo que se disse, de um modo geral, está errado. E está errado porquê? Ora, vamos lá ver. A Joana Marques, dentro da sua liberdade criativa como humorista, arranjou um filme dos Anjos a cantar o hino nacional, um bocado mal cantado. Também não é ofensivo, mas é mal cantado. Enfim, poucas pessoas devem gostar daquilo. E brincou com aquilo, não de uma forma ofensiva, não ofender ninguém, dentro do parâmetro do humor. Ou seja, aquilo que ela fez está dentro dos parâmetros normais que qualquer humorista pode fazer, como qualquer comentador, como qualquer analista, etc, etc. As pessoas podem dizer determinadas coisas sem ofender, ou dito de outra maneira, são livres para dizer tudo o que entenderem, desde que não entrem dentro da liberdade dos outros. E a liberdade dos outros é o direito a serem respeitados, a não serem ofendidos, à sua cidadania, ao seu respeito, a tudo isso. E, portanto, aquela depois polémica que se levantou, então é censura e os humoristas têm a liberdade ou não têm? Têm e não têm, quer dizer, têm a liberdade que os outros têm, quer dizer, o humorista tem exatamente a mesma liberdade que eu tenho para dizer aquilo que estou aqui a dizer ou outras coisas que venho a dizer. O humorista, não de uma forma séria, humorística, exatamente, brincadeira, caricata, para fazer a gente rir, pode dizer, pode parodiar toda a gente dentro de determinados limites. Como digo, numa análise, várias análises até que fiz depois de que isto apareceu, não me parece que se tenham excedido esses limites. Depois, se houvesse excesso desses limites, pelo menos para os ofendidos, neste caso, aqueles dois artistas que se chamam Anjos, são dois irmãos, sentiram-se ofendidos. Têm a liberdade de se queixar, de ir a tribunal, pedir uma certa coisa? Têm. Podem ter ou não ter razão, mas têm toda a liberdade. A indenização é muita, é pouca, enfim, parece exagerada, foi aquilo que... Porque os honorários dos advogados, normalmente nestes grandes casos, as despesas de justiça, tudo isso são muito caras para a média dos cidadãos. Mas 1 milhão de euros é uma coisa muito grande para qualquer pessoa. As pessoas pedem, nem por uma morte de uma pessoa se pede 1 milhão de euros. Penso eu que não estou muito longe da realidade. É menos do que 1 milhão de euros. E é a vida de uma pessoa. Portanto, tudo aqui, neste processo, teve muitos exageros. Felizmente, o Tribunal decidiu, na minha opinião, decidiu bem, porque não há, de facto, ali ofensa, e pronto, isto não é mais do que isso tudo. Agora, não esteve em causa, nem estará em causa nunca, a liberdade de informação, a liberdade dos humoristas, seja aquilo que for. Nem sequer a liberdade das pessoas que se sentem ofendidas poderem queixar-se em tribunal. É por isso que eles existem. É assim que funciona a democracia. Portanto, é assim que deve funcionar. Outro dos temas desta semana é a tomada de posse do novo governador do Banco de Portugal. Podemos dizer que era o mal amado antigo Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, que foi Ministro da Economia do primeiro governo de Pedro Passos Coelho, logo no início, e um dos ministros da Troika, como ficou conhecido, e que agora dirige o Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira era muito mais do que isso. Álvaro Pereira era e é. Álvaro Santos Pereira é um homem
que curiosamente foi recusado na Universidade de Évora, que é uma coisa engraçada. Eu acho que é das poucas coisas que conheço erradas na Universidade de Évora, mas as coisas valem o que valem, são outros momentos, são outras coisas. Não há aqui que a vida seguiu e tudo certo. Mas Álvaro Santos Pereira foi convidado por Pedro Passos Coelho para o governo e foi despedido. Mas fez uma coisa importante. E eu dou um certo valor a isso. Escreveu um livro bastante volumoso, com 300 ou 400 páginas, a explicar o processo todo dele. Porque Álvaro Santos Pereira não era um homem, um ministro, naquela ocasião muito própria da Troika, também foi, mas ele queria ser um ministro, ele era um ministro reformista, é um homem de reformas. Ele abriu a capacidade, não sabemos bom ou mau, da exploração mineira em Portugal. Se calhar tu ali na boa fé não achas isso muito engraçado, mas é uma hipótese, são coisas que se devem abrir para prospecção, não se deu coisas a ninguém. E depois, no livro que ele escreveu, ele foi corrido pelos lobbies da energia. Portanto, é ele que fala, é ele que diz, está no livro, basta comprá-lo, ainda deve haver à venda, quem tiver mais curiosidade eu posso emprestar o meu, com uma grande reserva, que eu não gosto de emprestar livros, depois não voltam, e não é que as pessoas sejam desonestas, é porque não calha. Eu também lá tenho, às vezes eu ponho-me a olhar para os meus livros, também lá tenho livros de outros que não devolvi. Portanto, é normal isso acontecer, não tem nada de mal. Mas Álvaro Santos Pereira explicou todas essas situações. Depois, e abreviando caminho, houve onde ele estava, o posto que ele ocupava, que agora não sei dizer o quê, mas era economista-chefe de um órgão qualquer internacional, onde ele não foi nomeado, ninguém para lá mandou. Ele concorreu, à semelhança de milhares de pessoas concorreram e ganhou, foi admitido, que é uma coisa que em Portugal dói um bocado quando as pessoas são reconhecidas por mérito. E agora, Álvaro Santos Pereira, com toda a liberdade que o governo eleito tem, o governo eleito, que sai da Assembleia Geral eleita, da Assembleia da República eleita, tem toda a legitimidade para o nomear e não querer a continuação de Mário Centeno. Todavia, Mário Centeno vai continuar no Banco de Portugal como consultor dos governadores, da direção daquilo, uma vez que ele é quadro do Banco de Portugal. Devia ser despedido? Não. Devia ser reformar? Não. Continua nas suas funções que tinha anteriormente. E agora, não tinha de facto condições, e não vou agora repetir tudo aquilo que aconteceu, toda a gente sabe o que é que aconteceu. Ele foi ministro de um governo, veio-se embora de ministro, não foi corrido por ninguém, para ir para o Banco de Portugal, que já agora tem um ordenado, as pessoas preocupam-se muito com isso, que tem um ordenado muito superior ao do ministro. Depois, António Costa ainda o indicou como um possível novo primeiro-ministro dentro da maioria que se vivia, e ele não se demonstrou desagradado, e não digo mais. Só com estas circunstâncias que eu estou a dizer, não havia de facto condições objetivas para continuar. A nomeação depende do governo e o governo nomeou Álvaro Santos Pereira. Foi uma boa nomeação e agora o que tem que fazer, os portugueses o que devem fazer, eu também o faço, é desejar-lhe um bom mandato e que tudo corra bem e até que aproveite os parceiros e a colaboração do Dr. Mário Centeno, com certeza que os vai ter. Álvaro Santos Pereira, que acaba por ter como ministro uma ligação também a Évora, porque foi ele, durante a vigência do seu mandato como ministro, que foram inauguradas as fábricas de Embraer em Évora. E foi ele que as inaugurou. Excesso de nascimentos em locais atípicos em ambulâncias. Excesso de nascimentos em locais atípicos em ambulâncias, sendo os bombeiros da Moita recordistas. José Faustino, é daquela zona geográfica ou deve-se a outro motivo estes 15 partos em ambulâncias? Não, eu penso que se deve a outro motivo e vou explicá-lo. Se olharmos para o mapa, que foi o que eu fiz, há uma maternidade no Barreiro, no Hospital do Barreiro. E depois há uma outra ali perto, se pusermos no mapa em linha reta, é muito perto, que é o da Amadora. O problema é que para ir por terra, como vão as ambulâncias, por estradas, tem que dar uma volta para apanhar o curso do rio. Penso que ali há de ser o Sado. Não? Penso que é o Sado. Se não for, peço desculpa, vamos chamar nomes, mas pronto, há ali mas enfim, nem olhei para o nome do rio. Há ali um problema que eles têm que dar uma volta, ou seja, os bombeiros da Moita, ou os bombeiros daquele lado,
que vão com uma grávida para o Barreiro, demoram 10, 15 minutos a chegar lá. Não, isto está fechado. Hoje não temos nada. Fechado. Eles têm que voltar para trás e ir para o Garcia da Horta. Em Almada. Em Almada. Eu disse Amadora, mas é Almada. Almada, em Almada. Ora, são 80 quilómetros. Demora mais de 1 hora a chegar lá. E por isso é que eles já tiveram mais de 10 partos nas ambulâncias. Mas agora, esta semana, consegui-se bater um recorde. Andaram, entra, não entra, vai, não vai, e a criança nasceu na sala de espera. Vamos lá ver. Eu penso, e por isso é que eu acho que isto é muito importante, falarmos isto, que se trata aqui de uma calamidade nacional. Isto é um problema que nos está a assolar como os fogos ou como outra calamidade qualquer. Eu não consigo perceber o que é que os ministros da tutela estão a fazer. Eu sei que a Ministra da Saúde tem muita coisa para falar e não vamos, para tratar, e não vamos agora falar disso. Mas sei que com um excesso destes, este ano parece que já passaram de 15 partos antes de chegar ao hospital. É muito. Porque andámos a dizer uma série. Eu nasci em casa. E assistido por uma parteira, que era o que havia de antes. E dissemos que isso eram mais práticas. Começou a ir tudo ao hospital. Depois houve uma moda recente que deu para aí uma série de problemas e coisas muito complicadas, em que as pessoas começaram a querer ter em casa os filhos, problemas, muito complicado. Não, bom é no hospital. As pessoas vão para o hospital. Também temos um problema de natalidade, temos pouca gente, tem que nascer mais. Não vou falar no jardim de infância, nessas faltas todas fazem. É logo no nascimento. Então as pessoas arriscam a ter o filho numa ambulância, ou a criança cair, como a antiga, não é? Que as mulheres não pariam deitadas, não é? Portanto, é da história. Voltamos à era medieval ou à pré-história. Há aqui qualquer coisa que não está bem e não é uma coisa de menos importância. Para mim, isto é uma calamidade pública que o governo devia resolver em menos de 1 mês ou 2. No máximo, isto até ao fim do ano devia estar resolvido. Doa a quem doer. Portanto, isto não pode voltar a acontecer, não pode continuar a acontecer em Portugal. Se não há médicos, e agora eu vou ser muito duro e muito contra tudo, até contra mim. Salazar não tinha professores primários. Andou a fazer escola e depois chegou à conclusão que não tinha professores de instrução primária. Não tem nada de positivo o professor primário. Professor de instrução primária. E o que é que fez? Nomeou pessoas que se destacavam pelos seus conhecimentos, etc., apenas com a 4ª classe nesse tempo, e passaram a ser regentes escolares. Foram para as escolas. Muitos deles e delas depois tiraram o curso de professor do ensino básico. Outro exemplo. Falávamos aqui com o microfone fechado, a construção, as habitações, etc. Antigamente não havia arquitetos para a beleza, havia alguns engenheiros que não eram suficientes. Toda a gente podia dar uma chega nisso, os construtores civis, os empreendedores, etc. Desde que licenciados e com cursos adequados para a matéria, socorreram. Depois, vergonhosamente, afastaram-nos disso. Também há que dizer, o que é mau. Foi o único caso que eu conheço em que os direitos adquiridos não se aplicaram. Mas, se não há condições para termos médicos da especialidade, tínhamos enfermeiras parteiras. Penso que ainda continua a haver. Se não há enfermeiras parteiras, tem que haver uma pessoa que se ajeite naquilo, não sei. As pessoas têm que ter assistência. Os bombeiros também se ajeitam. Mas que diabo? Não é sistema numa área de serviço, numa autoestrada. E agora, na sala de espera, não pode haver justificação para isto. O governo tem que resolver isto urgentemente. Desta calamidade. E isto não deve ser uma coisa da oposição ou da situação, é um problema que de facto tem que ser resolvido. Desta calamidade nacional, como lhe chamaste, partimos para outro tema que vai ao encontro de algo que iremos tratar daqui a pouco, o conflito no Médio Oriente. Para já, apenas dizer que no passado mês de abril passaram pela base das Lajes aviões americanos com destino a Israel, aviões caça, que alegadamente aterraram na base sem autorização prévia do governo português. O que é que falhou aqui ou não falhou nada, José Faustino? Eu acho que não falhou nada. Quer dizer, aqui nós Portugal temos devia ou não saber que isso ia acontecer? Não tem que saber muito. Vamos lá ver uma coisa. Tanto quanto eu julgo saber, os Estados Unidos, nem falo no âmbito da NATO por enquanto. A NATO, segundo julgo saber, o tratado da NATO permite a que qualquer avião de qualquer país da NATO, em missão para a NATO, relacionado com a NATO, pode aterrar, levantar aquilo que quiser. Aliás, os americanos, hoje mais reduzido, mas continuam a ter uma base nas Lajes. Eu acho que isto é uma coisa de chicane política, como se diz, de uns contra os outros e contra o governo e contra isto e contra aquilo.
A verdade é esta. Os Estados Unidos, os aviões americanos, aí, para mim, com liberdade, penso eu, não há outra forma de ver isto, se queremos ser práticos, total liberdade de trânsito, não há problema nenhum. Até se for abastecer, até calha bem. Se o combustível até for português, vendemos, não é? É uma estação de serviço que temos ali no Atlântico para este tipo de coisas. Vamos para Israel. Bom, Israel é um problema complicado com a guerra, já falaremos disso, mas que eu saiba, ainda temos relações diplomáticas. Eu acho que Israel tem uma embaixada em Lisboa e Portugal uma embaixada em Tel Aviv. E que temos embaixadores, eles têm um embaixador cá e a gente tem uma embaixadora lá. Portanto, é um país com que temos relações diplomáticas. A mim não me parece problemático que um país aliado, um país com o qual temos plenas relações, aterre ou levante qualquer tipo de avião. É de guerra. Bom, se é de guerra, pois muito bem, pois não tem qual é o problema, vai já combater alguém, não, é um trânsito, normalmente é para abastecer. Os aviões de cisterna, neste caso eram uns caças, deviam ser caças e aviões de cisterna, para os próprios de abastecer, para depois abastecer os caças, porque pelos vistos, se foram de facto para Israel, iam pelos próprios meios dos Estados Unidos para Israel. Isto são coisas que, com toda a franqueza, não têm nada que... São coisas... É como gerir a TAP, o ministro gerir a TAP, é como o ministro gerir os caminhos de ferro. Qualquer dia o ministro pica bilhetes no elétrico. É uma coisa, de facto, não lembra a ninguém. Tenho aqui criticado isto várias vezes. Isto é, de facto, conversa política daquela em que andamos metidos, porque não há dia nenhum, nem semana nenhuma, em que não apareça um assunto que é polémico. São assuntos de interesse? Não, a maior parte deles não tem interesse absolutamente nenhum, como é este caso. Nenhum, absolutamente nenhum. Do caso dos F-35 passaram pelas lajes a caminho de Israel, vamos ao período de campanha eleitoral em que surge mais uma notícia do Foro Judicial. Possível abertura de inquérito judicial pelo Ministério Público do caso Spinum Viva de Luís Montenegro, mas depois não foi confirmado oficialmente pelo Ministério Público. O que é que isto te merece dizer? Não, o que me merece dizer é que, sabe-se lá porquê, houve um jornalista qualquer, não interessa agora, de um qualquer órgão de comunicação social, que deve ter dormido mal disposto, ou sonhou qualquer coisa, e resolveu publicar a notícia. Afinal, aquela averiguação prévia, ou não sei o que eles chamam aquilo, eu não sou jurista, não sei, que se estava a fazer sobre o caso Spinum Viva e do ministro Montenegro, e do primeiro-ministro Montenegro, parece que o Ministério Público encontra ali matéria de facto, até porque ele não entrega umas coisas que lhe foram pedidas, matéria de facto para se levantar um inquérito judicial. Depois o Ministério Público, interrogado sobre isso, diz: não tem cá nada. O delegado, o Procurador-Geral da República. Não tem cá nada, não sei de nada, não sei o que é que se passa. Bom, das duas uma. Ou o jornalista ou o órgão de comunicação que lançou isto endoideceram, ou movidos por qualquer outro motivo, ou então, que me parece a mim, com toda a franqueza, aquilo que deve ter acontecido, alguém oficiosamente, isto está complicado, a gente se calhar vai levantar um inquérito ao homem. Dito ou soprado aos ouvidos do jornalista. E ele pôs a notícia cá fora, como o jornalista fez o que lhe competia. É do interesse público, publica. Azar dos távoras e encaixa naquilo que eu aqui lhes disse há uma ou duas semanas, que é justamente, agora havia as questões oficiais do Ministério Público e outras iniciativas que se tomavam em plena campanha eleitoral, e agora também são as oficiosas. Eu penso com toda a franqueza que a lei devia permitir, e certamente contaríamos com o zelo da Comissão Nacional de Eleições para regular todas estas situações, e isto devia ser pura e simplesmente proibido. Porque, eu não sei se os nossos ouvintes sabem, hoje não vamos falar de eleições autárquicas, porque é proibido, porque este programa vai para o ar no sábado, que é dia de reflexão. As câmaras agora estão em campanha eleitoral, não devem fazer determinadas coisas. Estão condicionados por lei. Então, neste país está tudo condicionado por leis em períodos eleitorais, e eu não digo que é bom que é mau. Estão condicionados. O Ministério Público não está condicionado, oficial e oficiosamente. Outras entidades não estão condenadas. Eu acho que se há uma área reservada de recato durante a campanha eleitoral com determinadas regras, tem que haver para todos. Ou então não há para ninguém. E aí vale tudo dentro do regime democrático. Do caso Spinum Viva, vamos para fora do país. Vamos à França. Um primeiro-ministro em 48 horas, a crise política continua na sequência da queda de sucessivos governos, com as oposições a pedir eleições. Qual
será a solução para a França? Ou será que há solução? Eu acho que o caso, vamos lá ver, os franceses foi sempre um país complicado, especialmente na questão da política. É uma questão que vem da história e tudo isso. Aliás, eu já me habituei, como disse aqui, eu gosto de repartir tudo com os ouvintes e com os nossos amigos, tudo, não escondo aqui nada. Já aqui uma vez aconselhei, se alguém quer fazer análise política, quer experimentar, esqueçam-se do que diz o Trump. Olhem só para o que ele faz. E com a França é a mesma coisa, não é este presidente da França. Uma coisa é, a França é um país grande, é um ninho democrático, teve muitas experiências a França. Mas em termos operacionais e concretos, nunca foi nada especial. O que é uma coisa espantosa para mim, não consigo encontrar. Eles tiveram o Napoleão, bem ou mal, tiveram o General de Gaulle, sei lá, tiveram tanta gente na história. Na França, deixaram-se invadir por Hitler. Depois, o governo de Vichy, em que o general aquele aceitou e fez uma aliança com Hitler. De Gaulle defendeu o que defendeu fora do país, em Londres. E pronto, fez o que podia ser feito. Ainda fizeram algumas coisas no norte da África, mas também pouco. Quer dizer, não se conhece. Eu não sei. Quer dizer, nunca vejo ali nada de palpável. De qualquer modo, a França é um dos dois maiores países da Europa, porque hoje é da União Europeia, porque é a Alemanha e a França, porque os ingleses saíram. Nesta situação, interessa-nos muito o que se passa em França. E o que se passa em França é que há, penso eu, tenho aqui dito isto várias vezes, e é fácil de ver, em Portugal também acontece, por erros sucessivos, por incompetência, por má preparação, etc., dos políticos do chamado Bloco Central, ou seja, centro-direita e centro-esquerda, têm levado as políticas dos países, de uma forma ou de outra, a uma situação incómoda para a maioria das pessoas. Por um lado lhe dão vantagens, por outro lado tiram nessas vantagens. E o que é que acontece? Acontece que os extremos à esquerda, que tinham uma tendência para se alinhar muito neste regime e iam vivendo com isso, mas isso se calhar teve muita influência num aspecto negativo. O que é certo é que penso que vão tentar, começa-se a ver afloramentos disso, começar a tomar posições mais radicais, porque o centro-direita e de esquerda, ou o centro, já percebeu que não é vida andar com essas alianças. Porém, as pessoas estão muito cansadas desse tipo de soluções. Estão cansadas, instintivamente estão cansadas disso. O que é que floresce? A direita. A chamada extrema-direita. A direita mais radical. Uns mais extremos, outros menos extremos. A direita mais radical. E, portanto, é muito pouco provável que novas eleições, tudo isso melhore. Tivemos o exemplo. Macron não gostou dos resultados das eleições europeias. Convocou eleições legislativas. Ficou tudo estragado. Lá está. Alinharam-se todos à esquerda, junto daquela figura sinistra. Já tínhamos uma que era a senhora Marine Le Pen. E o pai dela já faleceu, que Deus o tenha em descanso, mas nem falar dele é bom. Deve estar ao pé do Dr. Oliveira Salazar e afins. Depois, agora aparece o Sr. Mélenchon, que é um homem, quer dizer, só em França. E depois, Macron dá a possibilidade destes extremos, cada vez ter menos apoio, já vai no 6º ou no 7º governo. Este durou horas, não é? E provavelmente não se consegue, porque ele não tem maioria na Assembleia. E um governo só consegue passar, porque é um governo, um regime presidencialista, mas que precisa de passar na Assembleia. E como aquilo está, ou cede muito à direita ou cede muito à esquerda. Ora, Macron é um liberal, é um homem do centro e está num campo difícil. A saída dele é esta, é aguentar, a ver o que é que acontece. Eu não sei dizer se penso que as eleições serão daqui a um ano e pouco, se não houver antecipação, as presidenciais, não é que no fundo todos querem, e se calhar novamente legislativas. O que é certo é que a tendência será para piorar. Mas toda a gente se calhar pensa que enquanto o pau vai em folga, folgam as costas. Vamos experimentar o que é que dará. Mas eu acho que ele não tem condições para dilatar muito mais. Agora, quem ganhará? Já arranjaram uma maneira administrativa, daquelas que eu
já aqui pus muitas reservas, não estou a discutir a validade judicial da coisa. E a senhora Marine Le Pen não pode ser candidata. Tem lá um rapazinho da esquerda, que nem sei o nome, que é uma coisa intragável. Intragável. O Bardella. O Bardella. É intragável. Portanto, temos o Bardella e o Mélenchon. O melhor dos franceses. A França no seu melhor. E, portanto, isto é inevitável. Se não for agora, vai ser depois. Da crise política em França, a guerra na Ucrânia, que continua incerto o fornecimento de armas de longo alcance aos ucranianos, e os países europeus continuam divididos na defesa dos possíveis ataques híbridos dos russos à Europa. Temos a guerra aí? Não, vamos lá ver. O problema aqui da guerra, o problema aqui é este. Hoje, eu penso que as pessoas ouviram falar, isto já, um tipo bebe um café, uma mini, com a mesma facilidade, que fala da guerra híbrida, destas coisas todas, e os drones ainda por cima é uma arma, os caças e tudo aquilo militar é muito bonito, são brinquedos grandes, não é? Há militares que defendem a proibição de drones. Não, mas da venda de drones. Não, essas proibições nunca dão resultado nenhum. Quer dizer, os meus filhos fizeram uma brincadeira, quer dizer, um velho como eu tem um drone. Andei com ele uma vez ou duas, e depois o vento dele, aquilo é preciso corrigir o vento, mas se há alguma coisa de teoria, da teoria de prática não tenho, porque fazia-me um grande espanto, já agora muito rápido a história, os meus filhos ofereceram-me o drone e eu fui experimentar o drone com eles e não dava conta dele, por causa do vento. O vento levava-me aquilo, não, eu treinei lá nos comandos, aquilo, mas um dia ia a passear na praia, nesse mesmo ano, já lá vão uns anitos nisto, foi quando eles começaram a aparecer, e vejo um rapaz que o drone até lhe pousava na mão, uma ventania dos diabos à beira-mar, o drone saía, ia, passava por cima do mar, voltava, e depois ele punha assim a mão para não entrar na areia e ele aterrava. Digo, oh diabo, tirei-me dos meus cuidados e fui falar com o rapaz. Digo, oh amigo, como é que você faz isto? Olha lá, como é que resolve o problema do vento? E ele disse, não, o próprio drone tem um sistema automático que corrige o vento. Se o vento puxa para ali, portanto ele obedece mais ou menos àquilo que eu lhe ordeno. Se ele desviar um bocadinho, eu dou aqui um toque, mas não é nada como esse de brinquedo. Portanto, era um drone já mais a sério. Ou seja, eu acho que a proibição é um erro terrível. Porquê? E ainda bem que tu fizeste uma pergunta importantíssima. Porque ainda esta semana, isso foi muito divulgado, hoje os ucranianos dão 10-0 a qualquer uma outra nação, especialmente na Europa, sobre drones e controle de drones. Tem um desenvolvimento tecnológico extraordinário, em todos os aspectos, mas nos drones é uma coisa extraordinária. Eu até vi na televisão uma escola dos soldados, suponho que são soldados de infantaria, que são treinados, são divisões de drones, não percebo como é que aquilo funciona. As Forças Armadas ucranianas têm uma divisão mesmo de drones. Portanto, pois, mas que não é a Força Aérea. A Força Aérea não tem... sei. Não, é uma arma à parte já. Não, sim, mas em termos militares que deve ser infantaria, porque eles andam no terreno, que os drones têm que estar perto, são detectados e por aí. Mas isso é outra coisa que não interessa agora para o caso. Mas lá está, estas coisas. E todos sabemos estas coisas, especialmente as pessoas que os têm, que sabem muito mais disso do que nós, porque os têm. Portanto, o desenvolvimento também se faz em paz e tudo isso dos drones. Mas, se nós tivermos boa consciência, não é essa coisa que andei para as redes sociais, que dão cabo da cabeça às pessoas para fazer mal aos outros. Ora, se for uma coisa benévola, portanto, se for uma situação pacífica, tirar fotografias, de filmar, dominar os drones, evoluir, etc., isso é benéfico. Portanto, eu sou contra as proibições. Aliás, eu acho que ninguém beneficia com proibições. Em democracia, as proibições só se for mesmo necessário, se puserem em causa a liberdade dos outros. Em circunstâncias normais não são benevolentes. Mas dizia eu, os ucranianos, e seguindo esse raciocínio que estava a ter, desenvolveram-se brutalmente. Agora tem um míssil que atinge 3.000 km e qualquer dia fazem-nos chegar a Moscovo. Portanto, nem é preciso ajuda. Aliás, há aquele Tomahawk, que eles falam, nem será esse o míssil, porque aquilo tem condições muito especiais de lançamento, ou por barco, a Ucrânia não tem marinha, ou por um meio, uma plataformas complicadas que os russos detectariam facilmente. Portanto, a mim, salvo melhor opinião, penso que a plataforma de lançamento terá que ser aérea, terá que ser os aviões. Portanto, tem que ser mísseis, digamos, ar terra. Não sei se esses não são, eu não sou especialista militar, isso não interessa muito para o caso. O que é certo é que Biden andou a empalhar, saiu e não. O Trump uns dias diz que sim, outros dias diz que não. Lá está, não façamos caso do que ele diz.
O Zelensky tem que fazer, nós não, estamos obrigados a isso. Fazendo uma análise pura e dura, parece haver uma abertura da inteligência dos Estados Unidos, etc., que eu aconselho nesse sentido, parece haver uma abertura para fornecer esse tipo de armas. De uma maneira ou de outra, os ucranianos, estou convencido, dentro de 2 ou 3 meses, vão conseguir criar alguns problemas a Moscovo, nenhum problema novo que eles não causem à Ucrânia, que tem andado a espatifar aquilo tudo. Em relação à Europa, tem havido estas ameaças, não se sabe, mas pode ser, tudo pode ser e tudo não pode não ser, porque, por uma razão muito simples. Ele disse a brincar, o Putin, que não tinha drones que chegavam a Lisboa. Mas não, nem se espera que tenham. Nem a maior parte dos... Desde que sejam lançados de Moscou, se forem lançados do Atlântico, chegam. Não, nem do Atlântico, podem ser lançados daqui, de Évora. Temos aqui muitos apoiantes do Putin. Alguns nós conhecemos, outros não os conhecemos, que vivem no meio de nós. Podem comprar um drone, ir com ele e pregar com ele contra a Câmara, contra qualquer coisa. Não estou a dizer que o façam, de forma nenhuma. Mas isso é possível. Até os lobos solitários não são só daqui ou da colada, daquilo que não nos gosta. Portanto, isso varia muito. O grande ataque da Ucrânia a Moscovo, com drones, foi, sabe-se hoje, lançado de caminhonetes, caminhões que se infiltraram lá, que lançaram os drones. Portanto, isso aí, há muita maneira de matar pulgas. É mais difícil encontrar um ponto de convergência e de entendimento na Europa do que propriamente resolver esses problemas todos. Os drones, os caças, isso há de se resolver. O problema é as pessoas entenderem-se. Ninguém se entende, não se consegue entender. Eu já não falo do senhor lá, o senhor Orbán da Hungria. Essa é uma carta fora do baralho. Eu acho que ele tem de ir a certas reuniões, que era para nem contar aos russos. Aliás, a União Europeia brevemente tem que arranjar um sistema de geometria variável quando o regime político deixa de ser mais abrangente e passa a ser pró-ditadura, devem sair da União Europeia ou ficar suspensos, ou ficar ali um bocado numa situação intermédia, assim, uma espécie de purgatório. Aliás, não sei porque é que a Ucrânia e outros países não estão nessa situação, não por esse motivo, mas uma fase intermédia até entrarem mesmo. O problema é, sobretudo, o entendimento entre os europeus. Bem, entramos na tarde e já na tarde desta sexta-feira e deste sábado, para quem nos ouve no fim de semana, e vamos ao último tema muito rapidamente para ser tratado também, apesar de ser sempre o tema mais complexo e estava guardado para o final, que é a guerra no Médio Oriente. Nós estamos a gravar este programa no final da tarde de quinta-feira, sabemos que na sexta-feira vai ser entregue o Prémio Nobel da Paz, não sabemos a quem... Mas há quem diga que Trump estava de olho nisso e por isso mesmo conseguiu e forçou e conseguiu um acordo de paz entre o Hamas e Israel. Pelo caminho, os ativistas da flotilha foram detidos por Israel, tendo sido devolvidos aos países de origem. E começamos por aí, antes de irmos ao acordo de paz. Bom, então vamos lá à flotilha, como a gente tinha falado na semana passada. Portanto, esta boa gente avançou. E penso eu que, do ponto de vista tático, os israelitas, antes de que eles entrassem nas águas territoriais da faixa de Gaza sob controle israelita, resolveram travá-los antes de lá chegarem. Mesmo assim, parece que um ainda fugiu, quer dizer, fugiu ao cerco, não é? Enfim, seguiu a sua missão e depois foi mais difícil de encontrar e deteve as pessoas. Tudo coisas que já se sabiam, tentou-se convencer essa gente, porque depois chegou-se à conclusão, apesar de todos os embargos, agora com os acordos que já iremos falar, estão previstos 400 a 500 caminhões por dia para entrar na faixa de Gaza. Neste momento entram entre 200 e 300. Portanto, aquilo da fome é discutível. Não estou a dar opiniões, constato. Porque quando há fome, eu lembro-me no Biafra, andava tudo escancelado e tudo a morrer com fome. Ali... Alguns morrem, não estou a dizer que aquilo não é nenhum paraíso, não estou aqui a dizer nada. E nem estou aqui a fazer opinião. O que estou a dizer é que é estranho haver tanta gente viva num caso daqueles, apesar de toda aquela... Não é o caso das bombas, estou a falar do caso específico da fome. Portanto, havia entrada de 200 a 300 caminhões em Gaza, que não era o que eles precisavam, era menos. Ou seja, eles tinham vontade de comer, não andavam bem alimentados, mas fome, se calhar, uma pequena porcentagem, não sei. Não sei, não falo sobre aquilo, não sei. O que sei é que a flotilha eram para aí uns 50 barcos que levavam meio caminhão de alimentos. Como aqui disse da outra vez, nem mais podia ser. Portanto, eu já não tenho, já tive carta de marinheiro,
deixem passar a data, partilho o direito e já não estou com esta idade para fazer exames. Mas demar-se alguma coisa, se o que é bom bordo e o que é estibordo, se é essas coisas todas, se há alguma coisa de barcos. O suficiente para dizer que aqueles barcos que eu vi, tudo junto, não podiam levar muitas toneladas de alimentos, por causa do peso, o peso próprio do barco, o peso da tripulação, o peso dos convidados, o peso dos passageiros e o peso dos alimentos. Não, podia ser. Cada barco daqueles podia levar 1 tonelada, 2 toneladas, 100 toneladas. Um caminhão, 2 ou 3 caminhões carregam isso. Não é? Portanto, é preciso perceber o que é que estamos a falar. Portanto, o problema ali era uma jornada política, não de qualquer outro. Não, era uma questão de nem que fosse um pacote de leite, queriam lá chegar. É claro, foram detidos, dizem que foram maltratados, não foram. E eu saliento aqui um outro problema que é muito importante. O governo português funcionou a 100%. O governo português agora está a marcar pontos. Não sei porquê, mas quando é mal, é mal. Já disse aqui mal, já falei da saúde, já falei disso. Mas agora, tanto quanto soube, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, até o próprio ministro, lá está, não controlou os aviões nas lajes, mas controlou a ida de 4 portugueses, que eram 3, um que não foi por cá, foi não sei por onde, alinhou de outra equipa e depois mudou-se para cá. É português, tudo bem. Mas acompanhou-os desde o princípio, desde a sua escala na Tunísia, os ataques dos drones. As autoridades tunisinas disseram que não havia suspeitas de coisa nenhuma, depois foram mais para a frente, houve o Vaticano metido nisso, que ia lá levar os alimentos, que não havia alimentos para entregar, poucos, que não valia a pena coisa nenhuma, foi-lhes aconselhado determinadas coisas, ou dito de outra forma, foram sempre acompanhados, portanto, o governo português, numa perspectiva consular, numa perspectiva diplomática, acompanhou-os sempre, o que aliás deve fazer nestas circunstâncias. Portanto, aqui nada a dizer do governo português. E assim que o embaixador em Tel Aviv resolveu tudo, assim que o esteve na sua posse, enfim, os agentes do consulado e da embaixada recambiaram-nos para Lisboa em aviões de carreira, até Madrid, depois Madrid para cá, nos aviões das normais. Há uma coisa que ninguém pode tirar e ninguém pode negar. Mariana Mortágua, porque a outra ex-modelo, Sofia Aparício, e o outro rapaz que é também ativista, que eu não sei o nome, nem me interessa, isso por acaso não interessa, esses é mais outras coisas, pronto, ela apareceu, tudo bem. Mas a Mariana Mortágua, há uma coisa, e os outros também vão ficar na história. Não vão ficar na história. Eles tiveram uma chegada triunfal ao aeroporto Humberto Delgado, tal e qual como outros tiveram. E isso, a história registra poucos. A chegada de Mário Soares e Álvaro Cunhal, depois do 25 de Abril, a chegada de Simone de Oliveira, quando veio do Festival da Eurovisão, a campanha de Humberto Delgado e mais uma ou duas coisas. É capaz de haver mais... As equipas de futebol. Hã? As equipas de futebol. Mas, enfim... Uma coisa destas é a este nível. Mas vamos admitir que sim. Estão no top 10 seguramente. E isso vai ficar na história. Agora, convenhamos. Uma missão política disfarçada de uma outra coisa, que já foram várias tentadas, uma agora nem sequer chegou a arrebentar, foi logo parada. Numa altura em que se avizinha a questão de paz. Eles também não sabiam disso, mas era previsível. Também podiam ter borregado. Nessa mesma altura, feita por uma dirigente política, nada a dizer do ponto de vista pessoal, nem das suas intenções, não ponho nada disso em causa. Mas tem um deputado. Quer dizer, teve um tempo de antena, voltamos ao mesmo problema. Não é só os problemas do Primeiro-Ministro. A Comissão Nacional de Eleições também tem que ver isto. Há uma dirigente de um partido que tem um deputado, que é ela própria, que teve mais tempo de antena que todos os outros juntos. Não estou a dizer que não tivesse de ter, era notícia. Era. Isso também prova que as restrições não fazem grande sentido. O que é certo é que ela vai ficar na história por uma entrada triunfal. Contribuiu para alguma coisa, zero. Só contribuiu para a promoção delas e ficaram na história. Agora acontece que o governo português, nos termos da lei, e bem, apresentou-lhes as contas dos bilhetes e as despesas. Tem que os pagar. Já disseram, para mandarem a conta ao opressor. Mas quem é o opressor? Diz-eles que é Israel. Não. Bom, eu acho que eles têm que pagar, ou alguém tem que pagar por eles. Só para finalizar. Uma coisa nós sabemos. Como é que foi o regresso? Como é que isso tudo se processou? E quem pagou?
E quem é suposto pagar a dívida? Sabemos, não tem nada a dizer. Mas quem pagou a ida para lá? Quem arrendou os barcos? Alugou os barcos? É um bem móvel, é alugado, não é arrendado. Só os imóveis é que são. Quem é que alugou os barcos? Quem é que comprou as coisas? Quem é que pagou toda aquela... Dinheiro em combustíveis, aquilo é muito dinheiro. Quem pagou? Israel diz que foi o Hamas. Eu não sei. Não sei, mas não sei mesmo. Responda quem souber. Vamos dentro deste tema, o acordo de paz, uma proposta apresentada pelos Estados Unidos. O Hamas aceitou negociar essa proposta, tendo já assinado o acordo de cessar-fogo e a entrega de reféns a troca de reféns por prisioneiros. É uma vitória para a administração americana, para os palestinianos, para Israel? Como é que se analisa isto? Se quisermos ver em termos de vitórias, é uma vitória para todas as partes. Agora vamos lá ver. O Trump, lá está, eu não olho para o que ele diz, já disse isso aos nossos ouvintes, não levem a mal, eu não faço análise nenhuma sobre aquilo que ele diz. Recuso-me a isso, não perco tempo com isso. Ele estar a falar ou estar calado, para mim é o mesmo. Mas há uma coisa que ele fez, e eu já tinha dito isso a semana passada, foi esta proposta de paz. E a proposta está bem feita. Isto era uma proposta, como eu aqui disse, irrecusável, e foi. Mas atenção, esta proposta do Trump, lembra-me quando eu andei na política ativa, partidária, havia lá um camarada, um amigo, que no fim nunca dizia a opinião dele, pois no fim fazia a síntese das coisas dos outros todos. É uma síntese de tudo. A Arábia Saudita já propôs isto, a Turquia também, os outros também, os Estados Unidos também. Portanto, tem esse mérito. Não foi o Trump, com certeza, nem se exige que seja ele. Os serviços dele, o gabinete dele, quem quer que fosse, fez uma grande proposta, como eu disse, irrecusável. Irrecusável. Aquilo bem lido, não é uma coisa concreta e ali mesmo certinha. É um princípio de entendimento, justamente para as pessoas se entenderem todas sobre aquela base. Inclusivamente aquilo prevê o Estado da Palestina, prevê várias coisas ali. Portanto, era uma proposta irrecusável. Eu, ainda ao longo da semana, digo assim, diabo, mas e agora começo a ter dificuldade nisto. Como é que aquela gente do Hamas, por muitos broncados da cabeça que são, desbroncados em termos de análise política e coisa política, não faço cá juízo falou sobre as pessoas, mas muitos broncados que sejam, como é que eles não agarram esta oportunidade? É que, se virmos bem, ainda tem outra leitura. O Hamas não ganhou a guerra militarmente, fisicamente, mas ganhou politicamente. Ganhou politicamente. A gente podia estar a discutir, dentro de um mês ou pouco, a rendição do Hamas. Aos quatro nem existia. O Hamas continua a existir. Houve com a flotilha e outras, um movimento tremendo de apoio no Ocidente, que é aquilo que eu digo, que se a Segunda Guerra fosse hoje, Hitler tinha ganho com estas coisas todas que eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Sempre tive essa coisa, cada vez estou mais convicto disso. Mas, dizia eu, todos esses fatores contribuíram, de facto, para aquilo. Quer dizer, era irrecusável. Quer dizer, ele troca 10 reféns vivos, 10 reféns vivos, por mais não sei quantos mortos, já os mataram, por 1.700 prisioneiros de guerra. Não são pessoas, são soldados. Soldados que se têm morrido eram pessoas, eram palestinianos. Assim são 1.700. E 250 indivíduos condenados à prisão perpétua. Portanto, aquela gente foi provada em tribunal que cometeu crimes de sangue muito graves. Portanto, em troca destas pessoas que eu digo. Depois, a paz, o cessar-fogo, não há paz ainda nenhuma, e depois há uma série de possibilidades, eles podem ficar, eles só têm que desaparecer. Mas ninguém vai acreditar que eles desapareçam, porque eles têm depois toda a legitimidade para se candidatarem, para aparecerem com outro nome, qualquer outra coisa. E cuidado, porque se as coisas não mudarem nos próximos anos, e eu espero que isso demore muito tempo, esta fase de transição, porque o Hamas, com este ou com outro nome qualquer, ganha as eleições. Atenção a isto. Porque aquela gente são apoiantes do Hamas. Portanto, aquilo não é o que parece. Ou seja, resumindo e concluindo, esta proposta era irrecusável. Finalmente, respondendo à tua brincadeira, que eu acho que é brincadeira, pode ser sério ou não, o prémio Nobel para o Trump.
É daquelas... Estamos a falar do que não sabemos, não é? Neste momento. Sim, é daquelas coisas... Estamos a gravar na quinta-feira. Matias, daquelas coisas, com toda a sinceridade, que digo-te a ti e aos nossos ouvintes. Lá está. É daquelas... Aqui não é só o que ouvimos, é também o que fazemos. Não me interessa para nada. Serem assim, eu acho que não é exclusivo. Porque eles agora arranjaram uma maneira dos prémios Nobel, já não é um, são 2 ou 3. Podem ser vários. Sim, foi na física, foi na química. Apesar de, aí nesses casos, ser uma questão um bocadinho diferente, mas na Paz já aconteceu por questões diferentes. Já aconteceu. Por assuntos diferentes. Claro que sim. E este ano eu estou convencido que será o que acontece. Se for a tanto Trump, não tenho grande dúvida que será assim. Mas não sei. De qualquer modo, Trump ganhar ou receber o Prémio Nobel da Paz ou não receber é completamente irrelevante. É um problema que diz respeito ao Comitê Nobel e à vaidade do farsante do Trump. É assim que chegamos ao final destas notícias da semana, que estarão de regresso na próxima semana, mas já no formato habitual da Revista da Semana, às 18 horas de sexta-feira. E aí teremos que falar de eleições autárquicas. Mantenha-se ligado na TNFM. Boa tarde.